Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu tô começando esse vídeo, são 3 horas, então quem estiver me assistindo pela manhã, bom dia, e quem estiver me assistindo pela noite, boa noite. Neste módulo piloto, nós temos 16 horas aulas rodando e eu dividi o módulo em 2 blocos, assim como a gente conversou no nosso primeiro encontro no Google Meet. No segundo bloco, que são 8 horas na segunda semana do módulo, nós vamos trabalhar um assunto novo que é micotoxina. Então, como a gente não falou sobre isso em sala, em aula presencial, eu vou fazer uma introduçãozinha que eu imagino que seja um videozinho aqui de uns 15 minutos sobre o que são as micotoxinas, tudo bem? As suas definições para a gente poder realizar a nossa atividade colaborativa, que é o wiki. Então, eu vou transmitir os slides aqui para vocês. Então, agora vocês estão vendo os slides e não mais o meu rosto. Pessoal, então, o que são as micotoxinas em alimentos? As micotoxinas, elas são produzidas pelos bolores, tá? Então, elas são derivadas dos fungos. Os fungos, eles podem causar 3 manifestações clínicas no ser humano. Uma, as infecções ou doenças decorrentes da invasão de um tecido vivo, tá? Alergias ou reações de hipersensibilidade e toxicoses, que é uma intoxicação resultante da ingestão de alimentos ou rações animais contendo metabólitos secundários. Esses metabólitos secundários recebem o nome de micotoxina. Então, o que são micotoxinas? São os metabólitos secundários produzidos pelos bolores, tá? Micotoxicose são manifestações clínicas derivadas de fungos produzidas por metabólitos secundários. Então, são toxinas, são toxicoses, tá? Produzidas por que são os fungos, produzidas por fungos. Então, micotoxinas são produzidas por fungos filamentosos, tá? Os bolores, substâncias químicas tóxicas para o organismo humano. As micotoxinas, elas são derivadas do metabólito secundário dos fungos. É um termo usado exclusivamente quase que para fungos de alimentos e rações animais, excluindo-se os cogumelos. Eles têm efeitos tóxicos agudos ou crônicos no homem e nos animais, tá? E hoje sabe-se que existe em torno de 400 diferentes tipos de micotoxinas. Pessoal, as micotoxinas, então, são os metabólitos secundários produzidos pelos bolores, tá? O que acontece? Quando a gente, normalmente, essa micotoxina, ela é produzida no final da fase logarítmica. Onde está a fase logarítmica? A fase logarítmica, então, é essa fase que está conhecida aí como fase exponencial no crescimento microbiano. No final dela, os micro-organismos já produziram em excesso os seus metabólitos primários. O que são esses metabólitos primários? São aqueles metabólitos, são aqueles nutrientes essenciais ao crescimento do micro-organismos, como aminoácidos, acetatos, piruvatos, que vão sendo produzidos e acumulados no organismo, tá? No final, então, dessa fase logarítmica, que é a fase exponencial, quando já se tem um acúmulo de precursores do crescimento, que são os metabólitos primários produzidos, alguns fungos produzem as micotoxinas, que são os metabólitos secundários, como forma de reduzir a quantidade de precursores de crescimento que não são mais necessários. Então, a produção de micotoxina no organismo, o que vocês têm que entender que a produção de micotoxina no alimento, ela só vai acontecer se eu tiver previamente um alimento contaminado por bolores, tudo bem? Se eu não tiver os bolores contaminando os meus alimentos, eu não vou ter produção de micotoxina. A micotoxina, ela só é produzida a partir da contaminação do bolor. Mas, entendam,
O fato de ter micotoxina no alimento não significa que eu tenha o bolor. Por quê? O tratamento térmico que as indústrias fazem destrói os micro-organismos. São suficientes as temperaturas para destruírem as células vegetativas. Entretanto, essas temperaturas não são suficientes para destruírem as micotoxinas. Como eu faço então? Excelente pergunta de questionário, tá? Como eu faço então para evitar a contaminação pela micotoxina? Eu tenho que obrigatoriamente cuidar da minha higiene, das minhas boas práticas, do meu armazenamento do alimento. Normalmente são grãos, eu tenho que cuidar do armazenamento, de toda a higiene, para quê? Para evitar que eu tenha contaminação por fungo. Porque a partir dessa contaminação, a partir da pré-existência dos bolores, é que eu vou ter então a produção da minha micotoxina. Se eu não tiver bolor, se eu tiver um alimento saudável, livre de micro-organismo, automaticamente eu não vou ter produção de micotoxina. Então entenda, ter micotoxina não significa que eu tenho bolor, significa que eu já tive o bolor em algum momento daquele armazenamento, daquela vida útil do meu alimento, tudo bem? E ter o bolor não significa obrigatoriamente que eu vá ter a micotoxina. Por quê? Porque nem todo bolor produz micotoxina. Então, algumas espécies de bolores conseguem produzir micotoxina, nem todos. Então, ter micotoxina no alimento não significa ter bolor, significa que já teve. Teve que ter obrigatoriamente o bolor para eu ter a micotoxina, mas o tratamento térmico na indústria eliminou esse micro-organismo. E aí ele chegou no consumidor e nós não vimos a micotoxina. A gente consome esse alimento, ele está gostoso e a gente não está vendo que está consumindo a micotoxina. Entretanto, ter uma contaminação por bolor no alimento não significa que eu vá ter uma micotoxina. Nem todo bolor é produtor de micotoxina. Tudo bem? Entenderam? Espero que sim, tá? Qualquer coisa, apareça no fórum de dúvidas. Continuando então nossa apresentação, as micotoxinas são difíceis de serem classificadas, tá? Nós conseguimos definir o que elas são. São produto do metabolismo secundário dos bolores, ok? Mas elas são de difícil definição. Por quê? Porque os clínicos gerais, os médicos, por exemplo, eles dão um nome de acordo com o órgão afetado. Hepatotoxina são aquelas micotoxinas que atingem, que atacam doenças no fígado. Nefrotoxina são aquelas que causam doenças nos rins. Neurotoxina, neurológicas, são doenças neurológicas. E imunotoxina são toxinas que afetam o sistema imunológico. Dentro dos estudiosos da biologia, nós temos que a classificação é a partir do tipo de alteração que ela causa e não no órgão. Então, as micotoxinas podem causar alterações teratogênicas, ou seja, alteração em feto, mulheres grávidas, mutagênicas podem causar mutações, carcinogênicas podem causar alteração do tipo câncer nas células e alergênicas. E os micologistas, ou seja, os estudiosos de fungos, eles dão um nome de acordo com o micro-organismo, com o bolor que produz essa toxina. Então, são toxinas de aspergilos, toxinas de penicílio, toxinas de fusário. Tudo bem? E, pessoal, muito obrigada, tá? Isso aqui era para vocês entenderem sobre o que nós vamos trabalhar. Então, a partir de agora, a partir do que a gente viu, eu disponibilizei um material lá no Moodle. Eu disponibilizei 3 materiais para vocês, tá? Com o nome de micotoxina 2, 3 e 5. São materiais fáceis de ler. E a wiki nossa colaborativa para a gente escrever já tá lá. O que eu quero que a gente faça nessa atividade? Então,
Eu quero que vocês leiam o material disponibilizado e descrevam quais fungos são produtores de micotoxina, quais os bolores são produtores de micotoxina, quais as micotoxinas que eles produzem, tá? Quais os alimentos são mais comuns a incidência dessas micotoxinas e por quê? Como que a gente pode e se a indústria de alimentos ela consegue eliminar essa micotoxina, o que ela deveria fazer? Tá? Por quê? Por que eu quero que isso tudo seja respondido? Quais as micotoxinas mais importantes para a indústria de alimentos? Por que tudo isso tem que ser respondido? Para a gente entender. Porque pode ser que a gente chegue à conclusão que a micotoxina possa ser eliminada. Mas vamos lá. Como engenheiros de alimentos, nós temos que entender que, como engenheiros e como técnicos em alimentos, nós temos que entender que nem todo tratamento pode ser realizado no alimento. Pode ser que você veja que para eu eliminar uma micotoxina, eu tenho que fazer um tratamento tão brusco, tá? Tão forte no alimento que ele fique inapropriado ao consumo. E eu posso disponibilizar no mercado um alimento inapropriado ao consumo? E quando eu falo inapropriado ao consumo, eu não falo que ele está contaminado pela micotoxina ou pelo bolor. Eu falo um alimento que está com aroma desagradável, que está com uma cor desagradável. Aí vocês têm que voltar ao fato de que nós comemos com os olhos, análise sensorial. Nós precisamos olhar e nos agradar daquele alimento para poder comprar, colocar na nossa mesa e consumir. Então, é viável a eliminação da micotoxina? Como ela deve ser realizada? Como ela deve ser realizada no alimento para manter este alimento ainda apto ao consumo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, postem no fórum, o WhatsApp tá aí, nosso grupo, fiquem à vontade. Muito obrigada e vamos que vai dar tudo certo.